Começando mais um react, dessa vez trazendo pra vocês o mais novo vídeo do Seijinho. Nosferatu é uma palhaçada. Estou curioso pra ver qual que é a opinião do Seijinho sobre Nosferatu, porque é um filme que eu sei que foi muito divisório de águas. Eu sei que tem muita gente que adorou o filme, eu sei que tem muita gente que odiou o filme. Eu, Ruan, particularmente, eu gostei. Eu não achei, nossa, o filme mais maravilhoso de vampiros. Não, não é. Tem muito filme de vampiro muito melhor que esse, mas... E não é Crepúsculo. Antes que alguém zoe, é óbvio que tem Crepúsculo, não é Crepúsculo, mas tem muito filme bom de vampiro. E esse Nosferatu, ele não foi ruim, mas ele tá bem longe de ser um dos melhores filmes que eu já vi do gênero. E vamos ver o que o Seijinho pensa, ainda mais porque é um filme bem torto, ele é bem... Tem umas cenas assim que é bem... Você fica tipo, caralho, o que que eu tô vendo, sabe? Então o Seijinho gosta de pegar esse tipo de coisa exatamente pra escrotizar. Então eu quero ver qual que vai ser a pegada que ele vai ter pra esse vídeo dele, fechou? Vou trocar a tela para que a gente possa assistir juntos. E você já não esquece de deixar o seu like. Comenta qual que é a sua opinião sobre Nosferatu, se você gostou ou não gostou do filme. E faz isso agora, no começo do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece. É o seu comentário, a sua curtida que me ajuda a engajar para trazer mais react para vocês, fechou? Então feito isso agora, bora lá. 3, 2, 1, é play! O relacionamento moderno é composto por duas pessoas apaixonadas e uma terceira pessoa normalmente careca e bigoduda querendo destruir a felicidade dos dois. O filme de hoje trata dessa dinâmica, mas não. Infelizmente, ainda não é Sonic. Calma que ainda vai chegar a vez dele. Hoje é apenas Nosferatu. E Nosferatu, caralho, parece mesmo. É um bom filme, é um filme muito bem feito, mas mano, o tanto que ele me fez... Como seria o Nosferatu feito pelo Jim Carrey, mano? Caralho, o Seijinho me levantou uma coisa na minha mente que eu não queria saber. Eu não queria, talvez, que fosse ter sido levantada. Porque agora eu tô imaginando o Nosferatu desse filme sendo interpretado pelo Jim Carrey, mano. Caralho, que assustador seria esse filme, meu Deus do céu. E Nosferatu, não se engane, é um bom filme, é um filme muito bem feito. Mas o tanto que ele me fez passar raiva, eu nunca mais quero chegar perto dessa bosta de novo. E de quebra, esse filme me convenceu a nunca mais ir no médico na minha vida. Então vamos analisar Nosferatu. Ellen e Thomas são dois pombinhos só tem a doença que vai no médico pra descobrir, né? Se casar. E pra começar essa nova vida juntos, o Thomas trabalha bastante pra conseguir comprar uma nova casa pra eles morarem. Já a Ellen nem faz muita questão disso. Na verdade, ela não quer nem que o Thomas vá trabalhar, porque ultimamente ela tá tendo muitos pesadelos e ela tá com um pressentimento de que algo ruim vai acontecer com ele. E é óbvio que vai acontecer uma coisa ruim com ele. Ele vai trabalhar uma bosta. Mas apesar das preocupações da sua esposa, o Thomas continua com a sua rotina de corretor de imóveis. E um dia, o chefe dele, o Sr. Nock, oferece um serviço pra ele que promete pagar muito bem. E você sabe, uma das maiores regras do cinema: se tem um serviço que vai te pagar muito bem, você algo tomou muito no ruim cu. também vai acontecer. Maldito... Seguinte, serviço que paga bem e casa barata, desconfie, porque é capeta na certa. É a regra do cinema, é o que os filmes nos ensinaram. Serviço que vai te pagar muito bem, algo muito ruim também vai acontecer. Maldito seja você por querer receber um salário decente, onde já se viu. O cinema ensina que você tem que ser pobre o resto da vida, tá? Eles que fazem o filme, eles estão felizes demais sendo bilionários. Mas você tem que continuar pobre. Pô, mas eles querem vender uma mansão abandonada ali na cidade deles, em Wisburg, pra um tal de Conde Orlok, que é um velho que tá quase morrendo e que por algum motivo ele quer morar num lugar em ruínas. E ele ainda vai pagar uma fortuna pra isso acontecer, tá? É a típica experiência do paulistano. Só que essa nem é a pior parte. Esse conde mora numa região isolada na Boêmia e ele quer que o Thomas vá até lá só para ele assinar os papéis. E aí quando o Thomas questiona por que o conde não vem até Wisburg, já que ele já vai morar ali, e assina os papéis lá. Mas aí o chefe dele diz que é porque o conde está com muita pressa. E isso não faz o menor sentido. De Wisburg até a Boêmia é uma viagem de 6
semanas. É muito mais rápido o Conde ir até Wisburg, assinar os papéis e já começar a morar na casa nova dele, que não vai ser tão nova assim, vai ser em ruínas. Mas não, ele quer fazer o Thomas viajar 6 semanas, chegar até lá, assinar os papéis e ele vai demorar mais 6 semanas pra chegar em Wisburg e morar na casa nova dele. Imagina se ele não tivesse com pressa, né? Pior que velho é assim mesmo, né? Eles sempre vão optar por ficar 40 minutos na fila da lotérica pra pagar um boleto de OnlyFans, ao invés de levar menos de 10 minutos pra aprender como que paga online. Enfim, boleto mesmo nada de OnlyFans? fazendo o menor sentido, Tem Thomas isso? aceita o trabalho, afinal ele quer ganhar dinheiro. E esse é o maior erro dele, nunca queira ganhar dinheiro. Ele Justo. deixa a Ellen sob os cuidados do melhor amigo dele, o Frederick, e a esposa do Frederick, a Anna. Mas a Ellen protesta muito, ela insiste para que o Thomas não vá porque ela realmente está tendo um pressentimento péssimo de que algo muito ruim vai acontecer com ele nessa viagem. Inclusive, ela está tendo muitos pesadelos sobre isso. E mulher, quando sonha com alguma coisa, ela tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Não tem como convencer ela do contrário. Mesmo assim, o Thomas ainda decide ir e a Ellen corta uns fios de cabelo dela e coloca dentro de um pingente pro Thomas levar na viagem. O que caralhos ele vai fazer com isso, eu não sei. É pra ele clonar ela se ele ficar com muita saudade? Enfim, ele vai pro exame de DNA no futuro, cartas pra ela todos os dias. Filha da puta! Se dá pra enviar carta, por que você não envia o contrato por correios? Esse filme é muito lúdico, tá? Ele não é pra ser um filme muito lógico. Enfim, depois de muitos dias de viagem, o Thomas finalmente chega num pequeno vilarejo na Boêmia. E por algum motivo lá, todo mundo começa a rir da cara dele. Acho que a galera até hoje fica pegando no pé dele só porque ele fez Meu Namorado é um Zumbi. Que aliás é um ótimo filme, tá? Que é um filmaço, é um filme do caralho. Não tem que pegar no pé dele não, tá? Meu Namorado é um Zumbi, é um dos melhores filmes de zumbi já feito. Vocês não estão prontos para essa conversa, tá? Ninguém entenderia. Esse filme é maravilhoso. Ninguém critique o meu mano. Meu mano, além de ser o fera dos X-Men, foi Meu Namorado é um Zumbi, que é um filmaço. Fica pegando no pé dele só porque ele fez Meu Namorado é um Zumbi. Que aliás é um ótimo filme, tá? É muito bom. Ele é horroroso de ruim, mas ele é ótimo. Ele pede um lugar para se hospedar e diz que ele está indo ao Castelo Orlok. E as pessoas ficam assustadas ao escutar esse nome e aconselham ele a não ir até lá. Só que como ele não fala boêmio, ele não entende porra nenhuma. Durante a noite, o Thomas acorda e se depara com os aldeões fazendo o que, à primeira vista, parece ser uma procissão. Só que aqui no caso, eles estão sendo guiados por uma mulher pelada em cima de um cavalo. E isso porque antigamente alguns povos acreditavam que mulheres peladas e cavalos tinham uma certa conexão com o sobrenatural, o que é bem aleatório e extremamente específico, né? Por que caralhos o sobrenatural seria obcecado com mulheres peladas e cavalos? É o Sobrenatural ou o Gustavo Lima? Bom, os aldeões vão até o meio da floresta, exumam um cadáver e enfiam uma estaca no peito dele, que era um ritual comum em alguns países do leste europeu, onde eles acreditavam em mortos voltando à vida. Mas eu acho meio precipitado você presumir que todo morto-vivo vai ser do mal, quando a gente tem vários exemplos em várias culturas diferentes, como por exemplo o cristianismo e o Dragon Ball, onde mortos-vivos também podem ser legais. Bom, no dia seguinte, o Thomas acorda e o vilarejo está completamente vazio. Dragon Ball conta como morto-vivo, o pessoal ressuscita e volta à vida normal, pô. Se bem que, teoricamente, quando ele tá com a auréola na cabeça, ele é um morto-vivo mesmo, ele é tipo um fantasma. Então faz sentido, na real, né? Caralho, eu nunca parei pra raciocinar que... Caralho, eu nunca parei pra raciocinar nisso, né? Que o Goku e o Vegeta, quando voltam com a Aurora, não lembro como fala, é literalmente um fantasma, mano, é um morto-vivo. Caralho, nunca tinha parado pra pensar nisso. A galera simplesmente foi pra uma cervejada depois de profanar um cadáver. Então o Thomas continua com seu caminho até o castelo. A Boêmia, né? Tem nome de cerveja. Eu nunca vi alguém tão dedicado assim em vender uma casa. O maluco não é o 5º andar. Ele é o 6º. E quando tá bem escuro, ele chega numa estrada no meio da floresta, onde uma carruagem vazia, sendo conduzida pelos próprios cavalos, para bem na frente dele. Sim, o Conde Orlok simplesmente enviou cavalos Uber para buscar o cara. Os cavalos conduzem ele até o castelo, onde ele é recebido pelo próprio Conde Orlok, que é um homem extremamente alto, bigodudo, malvado e com voz grossa. Ele é basicamente o vilão do Sonic, só que pelo menos o Robotnik fez um curso
curso de robótica no Senai e tem doutorado. Já esse Conjur Loki é só um desgraçado que fica atormentando mulheres jovens. Bom, ele convida o Thomas a se sentar na mesa e jantar com ele, e o Thomas fica cagado. Vocês têm noção que o Felka no futuro, se ele deixar o bigode crescer, ele vai virar literalmente um Nosferatu? Já parou pra pensar nesse fato assustador? Só vai faltar ele beber sangue, mano, porque o Felka, a altura bate, ele é branco igual, ele só tem que raspar o cabelo e deixar o bigode crescer, mano. Ele é literal vira o Nosferatu brasileiro. Tanto que ele consegue a proeza de cortar o dedinho dele na faquinha de pão. A faca de pão mal corta o pão. Ela mais amassa ele do que corta ele. Como que você conseguiu se cortar? É de bisnaguinha sua mão? Daí o Conjur Loki fica meio atiçado, né? Porque sai um pouco de sangue da mão dele e, desculpa estragar a surpresa, mas o Conjur Loki é um vampiro. Uau! Então o Conde pede pro Thomas se aproximar pra ele cuidar do experimento dele. Só que o Thomas, eu acho que ele desmaia de tanto cagaço, porque a próxima cena é ele acordando sozinho no chão da sala. E homem é assim mesmo, pouca coisa dá mais medo do que receber atendimento médico. E ele acha meio esquisito que ele acordou com 3 furinhos de dente no peito dele, como se ele tivesse sido mordido por uma criatura com 3 dentes caninos, ou por um tubarão bem banguela. E por algum motivo, ele olha isso através de um espelho de mão, ao invés de simplesmente olhar pra baixo. Eu adoro. Nossa, é muito difícil olhar a própria teta olhando pra baixo. Toda a equipe. É isso aí, cara. Você tem que mostrar o que você sabe. Mas se você não gosta de complicação e ainda assim quer mostrar pro mundo o que você sabe fazer, está na hora de você se inscrever na Imersão Dev da Alura. Oh, muito foda. Entrou o anúncio. Aliás, ele perdeu a oportunidade de colocar esse anúncio quando ele tava falando lá do pessoal lá de fazer robótica, não sei o que. Ele já tinha colocado uma parte no roteiro que encaixava por esse anúncio, hein? Mas vão lá no anúncio do Seijinho, apoiem o criador de conteúdo que vocês gostam, porque apoiando o conteúdo e o anunciante, vocês apoiam ele trazer mais conteúdo pra vocês, fechou? Vou continuar o vídeo. Sua carreira. Agora voltando pro vídeo, enfim, depois disso eles preparam os papéis para assinar a venda do imóvel e como o Thomas não sabe ler boêmio, ele simplesmente assina uma das folhas sem ler. Puta que pariu, Sexto Andar! Como que você faz um negócio desse? Você não viu o que aconteceu com Luva de Pedreiro? E enquanto o Thomas se prepara para assinar a última folha, o Conjur Loki pede para ele ver o pingente que a Ellen deu para ele. E ele fica... Não é muito incrível como todo santo ano, a gente tem... Mano, pra você que não sabe, eu tenho uma agência que trabalha com influenciador, com assessoria e tudo mais. Mano, não é muito incrível como todo ano alguém tem que foder o nome de agência de alguma forma diferente? Porque eu tenho trabalhado da forma mais honesta e certa possível e todo ano tem alguma agência desgraçada fazendo alguma merda, mano. Teve o agente do Luva de Pedreiro que fez bosta. Teve a agência do Yanni. Aí tá, a gente tá tendo agora a agência do Podpah. Aí teve... Mano, todo ano, para pra reparar, todo ano tem uma agência fazendo bosta, mano. Que loucura é essa? É moda? Elas ficam revezando, tipo, esse ano vai ser você, esse ano vai ser você. Que não me venha chamar pro clubinho não de, ó, Juan, o próximo é você, sabe? Tipo, All Might, assim, que eu não vou fazer bosta não, pelo amor de Deus. Fica cheirando aquilo como se fosse a calcinha da namorada. Aliás, ele nem devolve o pingente. E sim, o Thomas assina um contrato pra vender uma casa pra um maluco que claramente quer comer a esposa dele e ele ainda vai morar perto dele. Mas pelo menos, como prometido, Thomas recebe um saco de moedas como pagamento. Só que quando ele se vira pra ir embora, o Orlok ordena que ele passe mais uma noite no castelo, porque ele provavelmente quer dar uma última chupadinha. O Thomas acorda com mais 2 marcas de mordida no peito e aí ele começa a ficar um pouquinho mais desconfiado. E dessa vez você não precisou de um espelho de mão pra olhar sua marca de mordida, né, ô seu filho da puta? Daí ele sai correndo procurando uma saída, só que tá tudo trancado. Ele consegue arrombar a porta de um porão e lá dentro ele encontra um caixão. E dentro do caixão está o Conjur Loki deitado eternamente em berço esplêndido. Sim, o bicho tá completamente podre. Ele é praticamente um cadáver, na verdade. Acho que ele é literalmente um cadáver. A pele dele tá toda fodida, cheia de ferimentos, tem larvas, ratos comendo a pele dele. E sim, homens ficarão nesse estado antes de pedir atendimento médico.
O Thomas Entendi. pega uma picareta pra matar o Conde Orlok, tal qual no Minecraft, quando você tá minerando e atacado por algum bicho, você não tem tempo de trocar de arma. Mas o Justo. Conde Orlok acorda, pega o Thomas e chupa mais ainda o sangue dele. E eu sei lá quanto de sangue o Thomas tem, mas ele é o único personagem nesse filme que é sugado pelo Orlok. Inclusive, ele é sugado várias vezes, e é o único personagem que é sugado várias vezes. E é o único que sobrevive. Não sei como esse cara nunca teve um infarto até hoje, com tanto de sangue que ele tem. Daí o Thomas acorda mais Não, mas ter muito anêmico sangue do te que nunca infarta? E ele consegue fugir do castelo, se jogando dele. Mas tá tudo bem, ele caiu na água. Enquanto isso, Justo. os pesadelos Vivaço. da Ellen pioraram. Agora ela está sofrendo de sonambulismo e epilepsia. E enquanto ela está inconsciente, ela continua repetindo a mesma frase: ele está chegando. Ela tá exatamente igual o corintiano esperando que essa bosta desse time compre um zagueiro logo. E aí o Dr. Sivers, que Aí é o é doutor foda. da família do Frederick, começa a tratá-la dopando ela. Ela fica praticamente 24 horas por dia completamente chapada. Que eu sei que é o sonho de muitos de vocês, mas olha o estado dessa menina, não é bom. E as coisas começam a ficar mais estranhas ainda quando eles prendem o chefe do Thomas, o Sr. Nock, que estava completamente fora de si. Ele foi pego matando e devorando ovelhas cruas. Pensa num bicho ansioso. O Dr. Sivers então decide procurar a ajuda Caralho. do seu professor, o professor Von Franz, que é o maior especialista nesses casos em que a medicina não tem uma resposta. Tanto que ele foi expulso da comunidade científica. Ele é aquele típico doido dos filmes que ninguém dá bola, Caralho, mas infarta no mesmo. final ele sempre esteve certo, sabe? Só que aqui nesse filme vocês vão ver que ele também não tá certo não, esse cara é completamente maluco mesmo. A comunidade científica tava 100% certa de ter expulsado ele. O professor Von Franz então examina a Ellen e pede pra ela explicar o que tá acontecendo. Eu acho E engraçado ela diz que ela como- tem essas crises Como esse personagem é literalmente, nós não tínhamos direito de colocar um Van Helsing, a gente vai colocar um Von France. É muito bom. desde criança. Ela sempre foi muito sensitiva com É as literalmente coisas a mesma espirituais, merda. Ela sempre sabia que as coisas iriam acontecer antes delas acontecerem. E por conta disso, ela sempre foi também muito sozinha. Daí ela começou a chamar por companhia. Ela orou para que um anjo viesse até ela. Só que quem ela despertou, na verdade, foi o próprio capeta. Foi o Conde Orlok, ou o Nosferatu. É a experiência média do Tinder. Se essa mulher fosse do nosso século, ela saberia que você não posta na internet que você tá se sentindo sozinha. Só vai aparecer esquisitão. Daí ela começou a ter inúmeros pesadelos e um mano. dia o pai dela encontrou Realidade. ela deitada, completamente pelada. E aí ele começou a gritar: pecado. Pois é, pelo visto, o vampiro estava fazendo web sacanagens com a jovem Ellen. Mas os pesadelos pararam quando ela conheceu Thomas. Ela se sentiu livre por um tempo, mas os pesadelos voltaram depois que eles se casaram. E pioraram agora que o Thomas foi embora. É foda ter um ex-feiticeiro que ele vai usar os seus sonhos como DM. Daí os médicos esperam a Ellen adormecer e entrar em transe. E o professor Von Franz, esse arrombado imbecil, simplesmente atravessa o braço da Ellen com uma agulha pra provar que ela não está mais no mesmo plano que nós. Ela está vagando no sobrenatural. Isso não é prova que ela não está mais no nosso plano. Quando uma pessoa está completamente mamada de álcool, ela também fica insensível à dor. Isso não significa que ela não esteja mais no mesmo plano que nós. Aliás, o próprio estado de transe pode causar inibição de dor. Tinha que ser professor de biologia mesmo, né? O maluco simplesmente furou uma menina pra provar um ponto completamente sem fundamento. Aí é foda, hein, por isso que patrão? eu não vou no médico. Enquanto isso, nosso querido sexto andar é resgatado por aldeões que encontraram ele na beira do rio. E eles levam ele até um templo onde eles benzem ele. E eles falam que o Orlok, ou Nosferatu, foi um feiticeiro que foi amaldiçoado pelo próprio demônio a vagar eternamente pela terra como um cadáver. Quem faz escala 6x1 vive exatamente assim também, e nem por isso sai enchendo o saco de mulher no sonho dela. Eles nem insistem necessariamente foi o também para demônio que Thomas colocou não vá nessa embora situação do de templo, bosta. Porque lá dentro o Nosferatu não tem poder. E o Thomas ainda está sob efeito do feitiço dele. Só que assim, né? O Thomas não tá amaldiçoado. Ele foi literalmente mordido por um cadáver. Ele tá com umas 7 infecções diferentes. Ele Isso não também. precisa de um templo, ele precisa de um metiolate. Mas ele vai embora mesmo Metiolate? assim, porque De ele umas- sabe que tem um morto querendo comer Porra. a esposa dele. Na verdade, a gente sabe que homem não precisa de muito motivo
motivo para fugir de atendimento médico. Enquanto isso, o Nosferatu pega um barquinho e vai até Wisborne. E quando ele chega, ele também traz junto com ele uma caralhada de ratos infectados com a peste. Sim, ele está disposto a causar uma epidemia numa cidade inteira só para ficar com a Ellen. Ele só esqueceu que a Ellen também é gente e pode facilmente ser infectada com a peste, né? Aliás, seria bem engraçado se esse fosse o final do filme. O Thomas também consegue voltar para casa, mas ele está bem adoecido e anêmico. E também completamente traumatizado. Tanto que ele também está tendo pesadelos com o Nosferatu agora e ele acorda berrando no meio da noite. Aliás, grande bosta esse poder do Nosferatu de fazer os outros terem pesadelo, né? Carteira de trabalho tem esse mesmo poder sobre mim e é só um pedaço de papel. Por conta disso, a Ellen pede pra ir dormir Faz junto com a Ana sentido no quarto pra caralho. dela. Só que no meio da noite, o Nosferatu aparece pra explicar pra Ellen que ele veio humildemente pedir pra casar com ela. Ele diz que o Thomas assinou o divórcio em troca. Eu nunca tinha reparado a semelhança desse maluco com o Robotnik, agora eu nunca mais vou poder desver. Muito obrigado, Seijinho, eu te odeio. Puta merda. De um saco de moeda de ouro, só que ele ainda precisa do consentimento da Ellen para eles firmarem esse casamento, essa união linda. Muito fofo que vampiros precisam de consentimento para fazer certas coisas, mas para matar gente, infectar uma cidade inteira com lepra e forçar um cara a assinar um divórcio, aí não precisa de consentimento. Aí tá tudo bem. É muita cara de pau, né? Mas a Ellen diz que ela nunca vai ficar com ele e ele dá 3 noites pra ela mudar de ideia. E na terceira noite, todo mundo que ela ama vai estar morto. E aquela já foi a primeira noite. E assim, não é muito bem um consentimento se você tá ameaçando alguém, né? É o mesmo que você prender um cara que roubou um celular e ele alegar que a vítima concedeu o celular pra ele logo depois que ele apontou uma arma na cabeça dela. Logo em seguida, a Ana é mordida por vários ratos e também contrai a peste. Aliás, a cidade inteira tá entrando em colapso por conta da peste. Os hospitais já estão completamente lotados e eles vão ter que iniciar um lockdown. O Frederick fica puto que a Ana foi infectada e manda o Thomas e a Ellen voltarem pra casa dele, achando que foram eles que trouxeram essa tragédia para a cidade. E foram, na verdade, e foram. Que foi mesmo, né? Foram a eles. Ficou dando corda pra esquisitão na internet e o sexto andar assinou um bagulho sem ler. Em casa, a Ellen confessa pro Thomas que foi ela quem despertou o Nosferatu e ela dá uma surtada dizendo que o Thomas agiu igual um covarde lá no castelo Orlok e ainda vendeu ela em troca de um saco de moeda de ouro que ele nem trouxe pra casa. O Thomas começa a ficar preocupado porque não é normal ela agir daquele jeito e diz que vai chamar o professor Von Franz. Mas a Ellen diz que vai começar a se comportar. E aí, ela diz que o Thomas nunca satisfez ela da mesma maneira que o Nosferatu. Eu tô começando a achar que essa Ellen também não bate muito bem da cabeça, Ex não. é foda, mas mesmo assim, né, Thomas, você tá conseguindo perder pra um cara que é um literal cadáver que só fez websexo com ela. Eu acho que tá o bigode na hora é o charme, pô. O cara tem um molho. Fanfic no Wattpad pra aprender como satisfazer mulher maluca. Bom, depois dessa, eles realizam o amor pra mostrar pro Nosferatu como é que faz. E aí eles vão lá e fazem o coito mais normal do mundo. É tão normal que eu acho que o YouTube nem iria censurar se eu colocasse ele aqui no vídeo. Mas eu não vou arriscar. Enquanto isso, o professor Von Franz vai até a casa do Sr. Nock, que está desaparecido. E ele encontra um livro bem grande lá que tem a seguinte passagem escrita: a donzela entregou seu amor à fera e deitou abraçada a ele até o primeiro galo cantar. E isso claramente se referindo ao Nosferatu e a Ellen e a forma de como derrotar o Nosferatu. E assim... que porra de livro é esse? Quem que escreveu isso? Eu achei Nostradamus, foda-se. Pro Nosferatu esse livro aí. Você quer saber quem escreveu esse livro, Seijinho? É simplesmente o roteirista, porque é literal, tipo assim, ó, tá no roteiro, ela vai beijar ele, ela vai deitar com ele, vai beijar, não sei o que, vai ficar ali até o sol nascer e morreu. Pronto, fim do filme. É isso, é o roteiro do filme, escrito num livro pra resolver, porque o cara era burro demais pra resolver sozinho, pô. Eu achei muito conveniente pro Nosferatu esse livro aí. O maluco tacando terror na cidade e convenientemente tem um livro ali meio escondido, meio não tão escondido assim, dizendo que a única maneira de acabar com o terror do Nosferatu
dando a xereca pra ele. Com certeza não foi o Nosferatu que escreveu isso daí, não. É o livro que tá dizendo, não tem nada a ver. Bom, na segunda noite, o Nosferatu mata a esposa e as duas filhas pequenas do Frederick. E ele, obviamente, fica completamente arrasado. O Thomas e a Ellen mandando ver na cama, achando que eles estão acabando com o Nosferatu, e o Nosferatu lá matando mulher e criança. O professor Van Franz, então, diz para o Thomas, para o Frederick e para o Dr. Sivers que eles precisam entrar na mansão do Nosferatu e destruir o caixão dele. Porque, segundo a lenda, ele precisa voltar toda noite antes do amanhecer ao caixão dele, senão ele vai morrer. Só que esse é um plano falso. Apenas o professor Von Franz e a Ellen sabem que a única maneira de derrotar o Nosferatu é dando pra ele e se sacrificando no processo. Meus amigos, com todo respeito, mas que burrice é essa? Dois imbecis caindo em papinho de vampiro. Onde que vocês viram mesmo que essa é a única forma de derrotar ele? Na porra de um livrinho convenientemente deixado pra trás pelo servo dele. A Ellen acreditar nisso, tudo bem, mas a porra de um doutor, de um médico acreditar nisso é sacanagem. Você não fez um juramento de sempre priorizar a saúde do seu paciente, seu filho de uma puta? A Ellen é só a paciente. Como que você simplesmente... Nem tinha isso nesse século, Seijinho. Cara, preservar a saúde do paciente num século onde eles furavam a cabeça da pessoa, porque eles achavam que se a pessoa era mínima, se ela tinha qualquer probleminha mental, se você furasse o cérebro dela, o problema mental ia vazar pra fora. Isso na melhor das hipóteses, tá? Porque tinha coisa muito pior. Se a pessoa tinha algum problema sanguíneo, o sanguessuga ia sugar o problema do sangue dela. Você acha que realmente o pessoal estava preocupado nessa época com a saúde do paciente, Serginho? Calma aí, porra. Era mais fácil, porra. Você quebrou um osso, sua perna era serrada, irmão. A gente tava... Nessa época não tinha juramento nenhum. O juramento era de pelo menos a cada 10 pacientes salvar um, cara. Era isso. Simplesmente se recusam a continuar procurando uma outra solução. Em Meu Namorado é um Zumbi, por exemplo, eles conseguem curar os mortos-vivos usando o poder do amor. Tem que ter outra saída. Enfim, os outros idiotas se arrumam pra invadir a mansão do Nosferatu, menos o Frederick, que está desaparecido. Eles vão até o cemitério e encontram ele lá caído junto com a esposa morta dele. Sim, o desgraçado abriu o caixão dela e fez exatamente isso daí que você tá imaginando com ela. O sexto andar, ele tá completamente rodeado de maluco, né? O cara era só um corretor de imóveis, se casou com uma maluca, seu melhor amigo é um doente. E por conta dessa traquinagem do Frederick, eles acabam se atrasando pra invadir a mansão do Nosferatu, porque já começou a anoitecer, o que significa que o Nosferatu vai estar acordado. Nossa, a fotografia dessa cena é Mas muito eles boa. decidem ir até o castelo mesmo assim. E o Thomas abre o caixão dele e já enfia uma estaca no peito dele. Mas não é ele quem está lá, obviamente. Quem está lá é o Sr. Nock. E se o Thomas não conseguir matar o Nosferatu, pelo menos ele realizou o sonho de muitos, que é matar o próprio patrão. E aí o Thomas finalmente percebe que o plano nunca foi matar o Nosferatu, mas sim fazer com que a Ellen se sacrifique pra matar ele. E aí ele fica puto com o médico e sai correndo pra salvar a esposa dele. Por isso, nunca confie em médico. Enquanto isso, a Ellen chama o Nosferatu e diz que aceita namorar com ele. Daí eles se beijam e realizam o coito, e essa é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Isso também é praticamente necrofilia, porque esse cara tá completamente podre. Ele tá parecendo o tio Paulo. O sol começa a raiar e o Nosferatu percebe que é hora de dar no pé. Mas a Ellen traz ele de volta para o seu peito. E quem nunca perdeu a hora mamando num peitinho, né? Afinal, todos nós já fomos beber um dia. Rapaz, o que minhas lives atrasa, você não tem ideia. Foda-se, finge que eu nunca disse isso. Que piada bosta. Enganei você em seu mente poluída. E aí, o vampirão realmente morre porque ele preferiu ficar chupando o peito. Só que a Ellen também morre nesse processo, né? Era o combinado lá do livro. E assim, o plano deles morreu de quê, né? Funcionou. Mas eu tenho certeza que essa não era a única forma de derrotar o Nosferatu. Eles que são uns idiotas que ficam acreditando em livro. Foi dando moral pra livro que a gente acabou com 365 dias. E esse final é completamente revoltante. É maluquice pensar que o único papel da mulher desse filme
é dar a xereca e morrer. E o professor ainda fica romantizando a situação, dizendo que a Ellen, em outra vida, provavelmente seria uma grande sacerdotisa. Irmão, você só descartou a vida dela igual lixo só pra salvar o seu rabo. É por isso que a comunidade científica te odeia, você é o pior médico que já existiu. E é exatamente por isso que esse filme me convenceu a nunca mais ir no médico. Faz sentido. Muito obrigado, Nosferatu. Todos os meus maiores medos foram renovados. Porra, mas o Thomas tinha que cortar a mão dele na porra da faca do pão também, né? Mano, é aquilo, né, fi? Vai que você vai no médico e ele manda você dar pra alguém pra se salvar de alguma coisa, né? Faz sentido, né? Errado ele não tá, mas ótimo vídeo, boas piadas. Ainda assim, mesmo o filme tendo seus problemas, na minha opinião, ele é um filmão. Ele tem uma fotografia fodida de incrível. A história dele pode não ser lá mil maravilhas, mas é um filmaço, eu recomendo assistir. Eu recomendo você mesmo ver e tirar suas próprias conclusões do que você acha sobre ele, fechou? É isso. Não esquece de deixar o like, comenta se você já assistiu, qual que é a sua opinião, deixa uma nota pro filme aqui embaixo, de 0 a 10, quanto que você gostou do filme, e a gente se vê então no próximo react. Até lá!